Boa noite, meus irmãos da PIB de Olavo Bilac. Aqui quem está falando é o missionário Fernando e para mim é uma alegria muito grande estar podendo participar com os irmãos desse culto. Ainda à distância, ainda de forma virtual, mas eu creio que em breve Deus irá nos dar a oportunidade de estarmos retornando aos cultos presenciais e se nós tivermos uma adaptação na nossa agenda, provavelmente estaremos presentes com os irmãos aí para a gente poder estar conversando e apresentando para os irmãos aquilo que Deus tem feito no campo missionário de uma forma mais pessoal, uma forma mais próxima, tá bom? Mas o que nós temos hoje é o virtual e a palavra de Deus ela não pode parar, independente das circunstâncias que tenhamos vivendo, nós não podemos parar. E essa é a oportunidade que eu tenho de estar com os irmãos aqui, tá ok? Nós somos do projeto Radical Amazônia, que é um projeto de plantação de igreja entre comunidades ribeirinhas e indígenas do norte do Brasil. Queria que os irmãos continuassem orando, continuassem investindo pelo avanço desse trabalho. Tem sido um trabalho árduo, mas creio que o Senhor tem cuidado de cada um dos missionários. O projeto Radical Amazônia, o projeto Amazonas, dentro dele tem uma vertente de um projeto chamado Novo Sorriso do Amazonas, que tem o intuito de erradicar a cárie entre as crianças, jovens e adultos do norte brasileiro, especificamente nas comunidades ribeirinhas. A Junta de Missões Nacionais tem um barco chamado O Missionário, que é um barco que vai de comunidade em comunidade, levando voluntários, médicos e dentistas e pessoas que não são da área de saúde, mas que querem se voluntariar para estar indo nas comunidades ribeirinhas. E os irmãos são convidado para estar conhecendo esse projeto, para estar, quem sabe, indo ao Amazonas sendo voluntário e tendo a maior experiência da sua vida, que é conhecer o norte brasileiro e aquilo que Deus tem feito através da vida dos missionários nas comunidades ribeirinhas e indígenas do nosso país. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 17, que diz assim, irmãos: E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Esse é um texto muito conhecido, que é a grande comissão. É quando Jesus ele entrega uma missão para os seus discípulos, para que eles fossem a todas as nações fazendo discípulos, fazendo aquilo que Jesus fez com eles. E essa missão que Jesus deu para os discípulos, de ir pregar o evangelho, de ir fazer discípulos, ela não ficou restrita somente àqueles discípulos. Essa missão, ela se estende até os dias de hoje. É a mesma missão que Jesus Cristo deixou para mim, deixou para os irmãos, deixou para a igreja de Cristo espalhada na terra, de ir e fazer discípulos de todas as nações. Só que eu quero falar com os irmãos a partir do versículo 17, porque no versículo 17 diz que Jesus se aproximando deles, alguns adoraram, mas outros duvidaram. E aqui é um ponto muito interessante, porque esses discípulos andaram com Jesus durante todo um período de 3 anos. Nesse período eles viram Jesus fazer vários milagres. Viram Jesus transformar a água em vinho. Viram Jesus expulsar demônios. Viu Jesus curar a mulher com fluxo de sangue. Viu Jesus transfigurado. Viram Jesus andar por sobre as águas, multiplicar o pão e o peixe. Viram Jesus morrer numa cruz. E agora eles estavam vendo Jesus ressurreto na frente deles. E com isso, o texto do versículo 17 diz que alguns adoraram pelo que estavam vendo, por ele ser Deus, mas muitos duvidaram. Irmãos, muitas pessoas não seguem a vontade de Deus. Muitas pessoas hesitam em seguir a grande comissão por causa da dúvida. Alguns deles duvidaram.
E nós, como servos de Deus, nós não podemos colocar a dúvida acima da vontade de Deus. Algumas pessoas, elas não fazem a vontade de Deus, elas não se entregam para fazer o ide de Deus pela dúvida. Mas, ao contrário disso, existem pessoas que escolheram obedecer, escolheram viver pela fé, escolheram viver acima da dúvida. E é isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, que nós devemos acreditar quem Ele é. E na grande comissão, Jesus, ele separa de 3 formas, e as 3 formas que eu queria falar com os irmãos. Primeiro, ele apresenta quem Ele é. Porque o texto diz o seguinte, Jesus, se aproximando dos discípulos, disse: todo poder me foi dado, tanto no céu quanto na terra. Portanto, por causa disso, depois de eu ter dito isso para você, vão e façam discípulos. Primeiro, Jesus, ele apresenta quem Ele é. Ele mostra que todo o poder foi dado a Ele. Ele mostra que Ele é Deus. Ele mostra que Ele está acima de qualquer e de todas as coisas. Ele nos mostra que Ele é o suporte. Ele nos mostra que não vai deixar faltar nada. E é isso que nós temos visto no campo missionário, que Deus não tem deixado faltar nada, porque Ele tem usado pessoas, tem usado igreja como os irmãos para estarem orando, para estarem ofertando, para estarem sendo bênção na vida do campo missionário. E Jesus, antes de apresentar a missão daqueles discípulos, Jesus disse: eu sou Deus acima de todas as coisas. E quando nós paramos para pensar quem é Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que no princípio já existia, o Deus que me conhece o hoje, o ontem e conhece o amanhã, o Deus que sabe de todos os detalhes da minha vida, é esse Deus que está me chamando para fazer a missão dele. E sabe uma coisa que eu aprendi? É que Deus, ele não nos chama para uma missão a qual ele não tenha ido primeiro. Porque Deus, ele diz, além de vai, Deus diz venha. Porque antes de eu chegar no campo missionário, ele já tinha ido lá. Antes de eu começar a missão dele, ele já tinha ido na frente. Porque ele é o Deus que nos sustenta. Ele é o Deus que nos capacita. Ele é o Deus que nos orienta. Ele é o Deus que não deixa faltar nada. Então, antes de dar a missão para os discípulos, ele disse: eu sou Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, eu sou Deus. E depois disso ele fala: portanto, agora sabendo quem eu sou, depois de ter visto tudo que eu fiz ao lado de vocês, agora eu digo: vão e façam discípulos. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Mas agora, irmãos, como aqueles discípulos, homens simples, iriam alcançar todas as nações? Pensando de forma racional aqui, impossível aqueles homens chegarem a todos os povos da terra. Da mesma forma que é impossível eu chegar a todos os povos da terra. Por isso que Deus nos chama para fazer discípulos, para alcançar outras pessoas, que alcancem outras pessoas, que alcancem outras pessoas, para que o evangelho se espalhe. A missão começou ali com os discípulos e ela se espalhou e hoje chegou até a alcançar a igreja, a igreja de Cristo dos dias de hoje. Então, a missão que Deus nos deu é de fazer discípulos, de pregar o evangelho e multiplicar o amor de Deus, porque Ele me amou primeiro, por isso eu irei amar outra pessoa, para que essa pessoa ame outra pessoa e assim nós possamos multiplicar discípulos e multiplicar o amor de Cristo. E é para isso que Jesus nos chamou. E na grande comissão ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Primeiro Jesus, ele ensinou, primeiro ele deu o exemplo, ele caminhou com esses homens durante todos esses anos. E agora, Jesus estava falando para esses discípulos: vão lá e façam com outras pessoas aquilo que eu fiz com vocês. Sabe, durante toda essa caminhada da vida cristã, nós temos aprendido tanto e caminhado tanto ao lado de Cristo. E Ele tem mostrado todos os dias quem Ele é. E a luz de Cristo tem resplandecido sobre as nossas vidas. Mas nós não podemos guardar de forma egoísta.
aquilo que temos aprendido e aquilo que temos vivido de Cristo em nossas vidas, nós devemos compartilhar para outros. É essa a orientação, é essa a ordem de Cristo para a sua igreja. Então, primeiro ponto, ele mostra quem ele é. Segundo ponto, ele nos dá a missão, que é ide e fazei discípulos. E a missão, ela pode parecer impossível, porque Jesus disse para os discípulos, vão a todas as criaturas, a todas as nações. Pode parecer impossível aos nossos olhos, mas sabendo do primeiro ponto, quem é Deus, nós não iremos duvidar do segundo ponto, que é a missão dele. E o terceiro ponto, tão importante como todos os outros, é o último versículo, no final do último versículo que Jesus diz, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, ele mostra que ele é Deus, ele mostra que é todo-poderoso, ele nos dá uma missão e ele diz, e ele nos dá o suporte, porque no final ele diz, e eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos dá a missão, mas ele também nos dá o suporte e ele também diz que estará conosco, nos guiando todos os dias durante essa missão. Então, igreja, eu quero dizer para os irmãos que o nosso trabalho ele não é em vão no Senhor. Assim como o apóstolo Paulo disse, sede firme e constante, sempre abundante, porque o nosso trabalho para o Senhor, ele nunca será em vão, porque ele está conosco. Nós estamos vivendo um desafio como igreja, que é essa pandemia, mas saiba, ele estará convosco todos os dias. Ele esteve, ele está e sempre estará conosco até a consumação dos séculos. E quando nós partirmos daqui, nós estaremos ainda mais próximo dele na glória eterna. Então, irmãos, eu quero deixar um desafio para os irmãos nessa noite. O desafio é de ser bênção na vida de outras pessoas. É fazer discípulos, é pregar o evangelho, é levar para outras pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida. É investir em missões, é investir com oração, é investir indo, é investir com oferta naquilo que Deus tem feito no campo missionário, irmãos. A missão não é fácil e esse período em que nós estamos vivendo não é um período fácil, porque é um período de pandemia, onde temos muitas limitações. Mas o Deus que tem nos chamado é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a qual tem poder sobre o céu e sobre a terra. É esse Deus que está me chamando e é esse Deus que está te chamando. É o Deus que nos dá a missão de ir por todo mundo, que aos nossos olhos racionais pode parecer impossível, mas é Deus que está me chamando, é Deus que está te chamando. E ele encerra dizendo, eu estarei com você. A missão é árdua, sim. É difícil, é. Aos seus olhos pode parecer impossível, sim, mas eu sou o Deus que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então que os irmãos estejam orando pelo campo missionário. Ore por mim, Fernando, pela minha esposa Marcele, pela minha filha Milena, de 1 ano de idade. Que Deus continue usando a minha vida, me direcionando no campo missionário, não só a minha vida, mas a vida de todos os outros missionários do campo missionário. E que essa igreja, nessa campanha, possa lembrar desse tema. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós fazemos missões porque Ele me amou. Nós ofertamos porque Ele me amou. Nós oramos pelos missionários porque Ele me amou primeiro. Igreja, não esqueça desse desafio. O campo é grande, existem muitas necessidades e Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida para ser bênção no campo missionário. Eu quero te convidar a conhecer mais dos projetos, tanto os projetos aqui do Rio de Janeiro, Cristolândia, como os projetos do Nordeste, o Sertão, como o projeto Ribeirinho. Deus tem usado tremendamente a vida dos missionários da Junta de Missões Nacionais e Deus quer usar a sua vida. Talvez não para ir para outro estado, não para ir para outro país, mas para ser bênção aonde você está. O seu campo missionário começa na sua casa e é para isso que Deus quer te usar, começando no seu lar. Então, meus irmãos, antes de encerrar, quero agradecer pela oportunidade e deixar esse desafio. Seja bênção. Ele é Deus, Ele nos dá o suporte.
O Deus que nos chama é o Deus que nos orienta e é o Deus que não nos deixa faltar nada. E saiba, e nunca se esqueça, como Jesus disse, Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A obra é dele, Deus é Ele e Ele vai nos direcionar. Muito obrigado, irmãos, pela essa oportunidade de estar aqui. Eu creio que em breve estarei presencialmente aí com os irmãos. Que sejam bênção e não se esqueçam, os irmãos são valiosos demais para a Junta de Missões Nacionais e continue sendo bênção para o campo. Amém? Muito obrigado e que Deus a todos abençoe.